Sejam muito bem-vindos ao programa Exclusive. É um prazer ter vocês assistindo aí o nosso programa. Para quem não sabe, o programa Exclusive, ele visa fazer entrevistas com pessoas que fazem a diferença, que têm algum projeto interessante. Então, um bate-papo descontraído para mostrar mais o que acontece tanto em Pirassununga quanto na região também. Hoje a gente traz um convidado super especial, que é o Marco Ponciano. O Marco Ponciano, ele é professor de gestão empresarial e ele também dá consultoria empresarial e ele é practitioner em linguagem não verbal e microexpressão facial. Diferente, né? Tudo bem, Marco? Seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bom, Nídia? É um prazer estar aqui com você no seu programa. Legal. Uma satisfação. Para começar, conta pra gente o que são microexpressões faciais, né? Até me enrolei aqui para falar. Como que funciona isso? Tá. Microexpressões faciais, elas demonstram o que realmente a pessoa sente. Ela acontece em 1/5 de segundo, então é muito rápido. Se você piscar no momento que a pessoa fizer a microexpressão, você já perdeu a microexpressão. Então é um estudo que tem mais de 40 anos, né? Ela foi desenvolvida pelo Dr. Paul Ekman, que foi o consultor da série Lie to Me, que passava na Netflix, e ele desenvolveu a metodologia de analisar essa musculatura da face. Então nós temos 44 músculos na face, que a combinação deles formam as microexpressões faciais. E aí você analisa isso e para essa formação você fez um curso, estudou muito tempo aí como que funciona o comportamento humano, né, em determinadas situações. Sim, eu fiz o treinamento da Social Intelligence Group, que é presidida pelo Anderson Tamborim, que é uma das principais referências aqui no Brasil que estuda cientificamente, que estuda realmente as microexpressões. Então ele é hoje a referência aqui em nosso país. E hoje você dá consultoria para as empresas de RH, para contratação de profissionais. É nesse sentido que você usa mais a microexpressão facial, esse tipo de conhecimento? Sim, o principal motivador que fez com que eu estudasse essa ciência foi pelo motivo das consultorias que eu presto para as empresas. E surgiu uma demanda muito interessante para fazer a captação de colaboradores para as empresas. E para fugir um pouco do convencional, que seriam apenas os formulários, que é praticado hoje, e que muitas vezes a pessoa vai escrever o que você quer ouvir, né? Ela vai escrever o que você quer ler ali no papel. Eu fiz essa formação para conseguir identificar qual o real sentimento da pessoa na hora que você está fazendo uma entrevista de emprego. Então, para identificar situações onde eu preciso saber se a pessoa trabalha em grupo, qual a liderança dela diante de uma equipe, qual o espaço que aquela pessoa precisa dentro da organização. Então, tudo isso é detectável através das microexpressões faciais. Entendi. Eu tô até aqui, gente, meio dura, porque não sei como me porto. Você, quando veja uma pessoa, já consegue analisar não todos os sentimentos, né? Mas algumas reações básicas. Inclusive, quais são essas reações que a gente passa para as pessoas de maneira não verbal, né? Sim. Sempre começa a ficar automático. Toda vez que você vai conversar com uma pessoa, não tem como você não analisar as microexpressões, tá? Então, isso começa a ficar natural. Não dá para fazer uma análise se a pessoa está mentindo ou não. Então, hoje a gente vai ver no mercado muita gente que fala, sou detector de mentiras. Isso não existe. Se a pessoa já começar com esse argumento, já está incorreto. Tá? O que a gente consegue perceber é se existe congruência do que a pessoa está falando com o que ela está te demonstrando. Isso é possível detectar. Essa é a função das microexpressões. Porque primeiro a gente sente e depois a gente expressa a nossa emoção.
Então, a finalidade da microexpressão é que você consiga identificar qual o real sentimento da pessoa e não se ela está mentindo ou não. Tá, entendi. E das emoções básicas que eu perguntei, tem algumas que são definidas no curso, como raiva, alegria? Sim, são 7 emoções básicas primárias, tá? Então nós temos a felicidade, o desprezo, o nojo, a raiva, a tristeza, o medo e a surpresa. Tá? São as 7 emoções básicas, então tudo vai girar em torno dessas 7 emoções. Tá? Uma coisa muito importante também, não tem como a gente sentir 2 emoções ao mesmo tempo. Elas sempre acontecem uma na sequência da outra. Então não tem como a pessoa falar assim, ele estava triste com raiva. Ou ele estava primeiro triste, depois com raiva, ou ele estava primeiro com raiva e depois triste. Essa sequência também determina para você poder fazer o seu embasamento e você saber o que realmente proporcionou aquele sentimento na pessoa. Entendo, porque às vezes a pessoa pode demonstrar raiva em determinada situação, mas talvez venha de alguma situação que ela já tenha vivido e isso esteja aliado com um sentimento de tristeza, não que ela vai soltar tudo de uma vez, mas tem um gradativo. Exatamente, né? Então a gente tem que entender na análise o porquê a pessoa demonstrou aquele sentimento. Então, por exemplo, de repente a pessoa vai te falar que está feliz e te dá uma microexpressão de raiva. Então fica incongruente. O que a gente consegue detectar com as microexpressões são as incongruências. Então, se aquele contexto que a pessoa está te desenhando ali com o corpo, se ele condiz com o que realmente ela está sentindo. Entendi. E da comunicação não verbal também tem a linguagem corporal, né? Que é um ramo aí da linguagem não verbal. Como que funciona também os nossos movimentos, além da nossa face? Tá. O nosso corpo, ele fala mais do que as palavras. Então, para você ter uma ideia, 7% só da nossa comunicação é verbal. 55% dela, ela é não verbal. Então, o tanto de informação que a gente perde quando a gente não observa isso. Tá? Por exemplo, você acabou de movimentar a unidade de ação 4, que é o corrugador supercílio, que é essa musculatura aqui, ó, sinalizando perplexidade. Tá? Então, com o assunto que eu abordei, no sentido de que 7% é verbal e a gente está perdendo 55%. Entendeu? Então, com isso a gente consegue medir interesses, a gente consegue medir se o assunto está agradando ou não. Entendeu? Então é muito importante a gente analisar a linguagem do corpo e as microexpressões, tá? Porque tudo isso sinaliza se a gente está indo bem ou não em uma conversa. Isso é importante para aumentar o seu network, isso é importante no seu relacionamento com a família, isso é importante na negociação, no tratamento com a sua equipe. Então é muito importante entender esse conceito e aplicar ele da maneira correta. Entendi. Só uma dúvida, você falou que 50% da nossa comunicação é corporal, né? E 7% verbal. E o restante da nossa comunicação, de onde vem? Paraverbal. Paraverbal? Isso. São entonações de voz, onomatopeias, são outros sinais vocais que não a palavra, que a gente demonstra na conversação, que representa 38%. Interessante. Voltando na questão da família, né? Tem como, tudo bem, você consegue perceber o outro, a expressão do outro, de acordo aí tendo esses fundamentos, né, da microexpressão facial, mas você pode usar isso a seu favor, porque, ao meu ver, essa linguagem ela meio que inconsciente, né? Existe alguma forma de eu usar isso a meu favor? Existe sim. Na verdade, você conhecer a ciência da linguagem corporal e microexpressão não é para apontar dedos, identificar, você está mentindo, e sim para você conseguir ter um relacionamento melhor. Então, por exemplo, numa determinada situação que você está conversando com a sua esposa e você percebe que aquele assunto gerou uma microexpressão de raiva. Então, você pode conduzir de uma maneira
que você consiga contornar esse cenário. Então aquilo que você falou não agradou. Então você pode mudar a sua conversa, mudar o seu diálogo. Entendeu? Um outro cenário interessante. Para você sair do estado de raiva, leva em torno de 20 minutos. Então quando você está em uma discussão, não adianta você tentar resolver ela no meio da discussão. Porque durante 20 minutos o nosso corpo ainda está em estado de alerta. Então a gente demora em cerca de 20 minutos para esse estado de raiva sumir. Entendeu? E durante esses 20 minutos você fica dando indícios microfaciais de que você permanece com raiva. Exatamente. Então, por exemplo, isso é muito nítido em pegadinhas. Quando você vê pegadinha na televisão, que a pessoa mesmo depois que revela que é uma brincadeira, você percebe que a pessoa ainda está com raiva e às vezes ainda vai lá dar um tapa na pessoa. Entendeu? Aquilo ainda é uma sinalização da raiva que ainda ficou, que ainda vai perdurar aí por 20 minutos. Assim como o efeito inverso também do sorriso também funciona. Então, por exemplo, você está triste e você quer sair daquele estado. Se você experimentar fazer um exercício de alguns segundos, você fizer a expressão do sorriso e fixar ela por alguns segundos, você percebe que o seu estado de tristeza ele diminui. Entendeu? Porque seria o caminho inverso. Seria o seu corpo mandando um sinal para o seu cérebro, entendeu? Da sua expressão facial. E ainda voltando nesse assunto de usar ao nosso favor, né? Você trabalha aí com a nosso favor. Você trabalha com RH, fazendo essa parte de seleção, né? Tem alguns movimentos que eu posso fazer conscientemente, por exemplo, colocar a minha direção para quem está me entrevistando, né? Nesse sentido, eu tenho também como uma ferramenta para usar isso a meu favor. Assim, como se às vezes eu nem estou interessada, mas eu quero passar o interesse. Eu posso meio que simular isso numa posição que esteja de acordo com aquele momento, assim. Sim, você pode utilizar sim. Isso é muito utilizado pelos políticos. Tá? Só que assim, existe um paradoxo na linguagem corporal. Quanto mais você tentar ocultar, mais o seu corpo vai te denunciar. Porque seu cérebro entende que aquilo não está congruente com o que você está sentindo. Entendeu? Então você vai conseguir em algumas situações, você vai conseguir conduzir por algum tempinho ali. E daqui a pouco seu corpo começa a te denunciar. Porque ele entende, fala, peraí, o que você está fazendo não é o que você está pensando. E aí você começa a reagir de novo com o cenário real do que você está sentindo. Dando outros indícios. Exatamente. Né? Aí começa a ficar incongruente. Entendeu? Como você pode estar, por exemplo, dando atenção para o que eu estou falando só porque você direcionou o pé para mim, só que você está, por exemplo, com os braços cruzados, balançando a perna, ou tocando o pescoço, ou recuando. Entendeu? Você me deu vários outros sinais de que aquele pé direcionado não corresponde ao que realmente você está sentindo. Entendeu? Então, a linguagem corporal ela não pode ser analisada um único cenário. Ela tem que ser analisada o que a gente chama de cluster. Então, tem que ter um conjunto de situações acontecendo ali para a gente poder inferir e falar, realmente o sentimento ali é tal. Entendi. E você falou de política, né? Vamos falar sobre isso, porque a gente está aí nesse período, né? E você que está tentando saber quem quer ser o candidato, tentando escolher como que a gente descobre se eles estão falando a verdade mesmo. Um pouco difícil, né? Eu tô um pouco descrente, mas assim, tem algumas dicas que você poderia passar pra gente pender aí para uma pessoa que esteja talvez falando um pouco mais a verdade? Na verdade, assim, o político ele recebe uma preparação de como se comportar, o que ele deve falar. Existe todo é complexo por trás disso daí quando você vê um debate. Existe toda uma estrutura, toda uma assessoria por trás disso, direcionando o que deve ser falado ou qual comportamento deve ser expressado. Mas no calor das emoções acaba vazando essas informações. Assim como eu falei anteriormente, por mais que a pessoa tente reprimir aquilo, o corpo em algum momento vai denunciar o que a pessoa está sentindo.
Tá? Então, em vários cenários, em debates, às vezes você percebe, quando a gente assiste nos bastidores de um debate, é muito mais fácil você identificar. Porque quando você está assistindo, existem muitos cortes de câmera. Então, enquanto a pessoa está falando, direcionando para outra pessoa, aquela outra pessoa que está me dando o sinal não está sendo visualizada. A não ser quando as duas imagens são colocadas, são postas uma do lado da outra. Aí fica fácil você identificar o que aquele político falou e qual o sentimento do outro. Então, o que você vê muito nos debates são microexpressões de desprezo enquanto o outro está falando. Desprezo seria 2 unidades de ação, que seria a unidade de ação 12 e a 14. A 12 é o zigomático maior, esse músculo que puxa, que forma o nosso sorriso, que puxa nossos lábios para cima. E o 14, ele puxa o nosso lábio para o lado. Então, normalmente, você vai enxergar microexpressões de desprezo enquanto o outro político está falando. Então, a pessoa está falando e o outro está assim, ó. Ele te dá microexpressões de desprezo, entendeu? Desprezo em relação ao que o outro candidato está falando. Ou você vê microexpressões de raiva, que é o franzir da testa, a tensão da pálpebra inferior também demonstra isso, entendeu? O pressionamento dos lábios seria fazer mais ou menos isso. Entendeu? Estou sinalizando a raiva. Ó. Entendeu? Seria o pressionamento dos lábios, o afinamento dos lábios, na verdade. Entendeu? Então, são tudo microexpressões vinculadas à raiva. E aí, isso normalmente você não percebe na pessoa que está falando, você percebe na outra pessoa que está recebendo aquela crítica. Entendeu? O corpo já vai denunciando antes dele se pronunciar. E aí, quando ele vai se pronunciar, ele vai com toda aquela calma, um sorriso no rosto e fala. Mas ele já se denunciou o que realmente ele está sentindo. Entendeu? Em relação ao sorriso, como é um sorriso verdadeiro? Porque às vezes a gente faz aquele sorriso que não mostra os dentes, né? Aquele sorrisinho meio vermelho. Como que é assim, a diferença entre um verdadeiro e um... Tá, existem... a gente classifica ali entre sorriso de Duchamp, em homenagem ao cientista que estudou essa comunicação do sorriso, e tem o sorriso social, que é o que a gente vê em Hollywood, no tapete vermelho. Normalmente aquele sorriso ele não é verdadeiro. O sorriso verdadeiro ele tem que acionar 2 unidades de ação, que é a 6, que seria os pés de galinha que a gente tem, e o 12, que é o zigomático maior, que é o que puxa os nossos lábios para cima. Normalmente o sorriso social ele não consegue acionar naturalmente essas rugas que a gente tem, tá? Que é uma outra musculatura, que seria o orbicularis oculi pars orbitalis, que é toda essa região, toda essa musculatura que puxa a nossa bochecha um pouco para cima e que forma esses pés de galinha. Normalmente o sorriso social ele aciona só a parte de baixo, que é só o sorriso mesmo, só com a boca. Esse seria o sorriso social. Exatamente, esse é o sorriso social. Entendi. Esse é o sorriso de Duchamp, entendeu? Que agora você acionou a unidade de ação 6, que seria formar esses pés de galinha, entendeu? Bem sutil, mas dá para perceber mesmo a diferença entre um e o outro, né? E em relação a uma entrevista de emprego, você que já participou aí de N tipos de seleção, né? Eu acredito que talvez o seu conselho para quem está prestando é ser você mesmo, né? Mas como funciona isso? A empresa passa para você, eu quero tal perfil, como você consegue identificar a partir disso se a pessoa é proativa, se ela não é? Como que são esses indícios? A empresa, inicialmente, ela passa o perfil e também é entendido o perfil da empresa, para ver se aquela pessoa que está sendo selecionada, se ela se encaixa na cultura da empresa. Então, é traçado 2 perfis, o perfil da empresa e o perfil do candidato que está se candidatando para a vaga. E aí, no meio da entrevista, são feitas uma série de perguntas cruzadas, né, que vão fazer com que a pessoa entre em contradição ou não. Tá? E em cima disso, a gente vai analisando as microexpressões que são demonstradas para a gente na hora da entrevista, além da linguagem corporal.
e a gente começa a analisar as congruências. Se está congruente ou se está incongruente em relação ao que ela fala e o que ela está expressando. Então, meio que tem como saber se a pessoa está mentindo ou não por essa análise, assim, criando situações para a pessoa mostrar se ela está sendo verdadeira ou não. Exatamente, esse é o objetivo. Então, no momento que a gente percebe, opa, aqui tem alguma coisa, aí as perguntas são mudadas e são direcionadas para aquele tema para a gente explorar ao máximo, porque a pessoa simplesmente ela pode estar nervosa com a entrevista. Uhum. E isso só com o estudo e a análise científica que é possível afirmar se a pessoa ela está nervosa com o cenário que foi traçado ali, que é a entrevista, que já é uma situação mais tensa, ou não, se realmente no dia a dia a pessoa é daquele jeito. Ah, entendi. Bacana. E você tem um curso, né, que você ministra à distância, né? Conta pra gente como que funciona, porque é uma ferramenta bem interessante. De repente, alguém que está assistindo o programa possa se interessar por conhecer mais sobre. Sim, na verdade, o curso não é meu. Eu faço a indicação do curso, que é o curso de quem foi o meu mentor, né, no caso, o Anderson Tamborim, e que é o nome forte hoje no Brasil e até no exterior. E na verdade, através das minhas palestras, eu procuro explanar melhor o que é a microexpressão, o que é a linguagem corporal, para que os gestores e profissionais de RH possam se profissionalizar e possam melhorar o processo de seleção, fazendo com que as empresas tenham uma performance melhor, contratando melhor e tendo uma performance melhor. Então, são os treinamentos que eu recomendo, são os treinamentos da Social Intelligence Group, tá? Do Anderson Tamborim. Na minha fanpage, depois vai estar marcado aqui para vocês certinho, vocês podem encontrar os links para estar fazendo esses treinamentos. Bacana. Conta pra gente assim, um pouco das vantagens, né? Eu sei que você já falou assim, bastante, mas propriamente dito, das vantagens dessa comunicação não verbal, de você ter esse conhecimento. É muito importante porque você consegue melhorar o seu network, você consegue melhorar o seu diálogo com a equipe, você consegue melhorar a negociação, você consegue melhorar o seu ambiente familiar no momento que você entende o que o seu filho está querendo expressar, o que sua esposa está querendo expressar, e isso facilita muito, encurta caminhos e não fica muito no achismo. Uhum. Além dos profissionais de recursos humanos, que é muito importante entender como isso funciona para poder fazer um processo de seleção melhor. Serve também para profissionais da medicina. Então, por exemplo, um psicólogo ele consegue entender melhor se o que o paciente está desenhando para ele de cenário, se realmente é o que ele está sentindo, ou se de repente o paciente está querendo mostrar um cenário de que ele está bem e de repente o psicólogo consegue identificar que não é bem aquele cenário. Profissionais da educação, então ele consegue identificar se o comportamento daquele aluno, no momento sem uma análise conceitual, de repente pode parecer raiva, mas na verdade ele está externando uma angústia, por algum motivo que às vezes não é o da sala de aula. Então é muito importante, na verdade, em todos os segmentos, em todas as situações da vida. É isso que eu ia comentar, porque a gente se comunica, né? Eu acho que uma das essências da vida é a comunicação, né? O relacionamento que você tem diário com as pessoas que você trabalha, com a sua família mesmo, enfim, é o tempo todo a gente trabalhando isso, né? Então, com certeza é uma mega de uma ferramenta, né? Para ser utilizada, né? Exatamente. Na área de vendas é muito interessante porque assim, antes mesmo da gente vender produtos, a gente está se relacionando com pessoas. Uhum. Então eu preciso entender as pessoas para me oferecer o que realmente ela quer vivenciar. Eu preciso entender se aquele meu produto, qual sentimento esse produto está causando no meu cliente. Então ela é muito importante em todos os segmentos. Acho interessante.
Agora sim, é uma curiosidade minha, assim, a gente falou da parte profissional, pro RH, falamos de política também, mas e aí, eu quero saber se o meu namorado, a minha vizinha, alguém tá ali fazendo alguma coisa, enfim, que não seja legal pra mim, tá me enganando, como é que eu faço para descobrir? Tem algum toquezinho aí que você pode dar pra gente pegar esse pessoal aí e descobrir se tá falando realmente a verdade ou não? Na verdade, assim, você tem uma série de indícios, mas como eu expliquei, por ser, é uma ciência complexa. Uhum. Então, simplesmente, a gente pegar, por exemplo, dicas como a gente vê na internet. Se ele cruzou os braços, ele está se fechando para o que eu estou falando. Uhum. Não, pode ser que seja uma posição confortável para mim e que eu estou de braço cruzado. Então, assim, eu tenho que analisar o conjunto. Então, sem um treinamento é muito difícil fazer uma inferência assim, ou que é isso ou que é aquilo. O resto é achismo. Sim. Então, eu posso achar, então, por exemplo, tocar no nariz é mentira. Então, é um sinalizador de incongruência, não mentira, de incongruência, mas ela tem que estar junto com uma série de outros indicadores para me afirmar que esse sinal não verbal é uma mentira, entendeu? Então é um pouco mais complexo, mas por exemplo, uma dica simples, repara no churrasquinho da empresa, tava todo mundo em volta do chefe lá e o chefe conta piada. Dá para você identificar quem realmente está dando risada e quem realmente está agradando o chefe. Porque numa gargalhada, a musculatura, que seria a unidade de ação 12, ela não consegue, numa gargalhada de verdade, ela não mostra a dentição de baixo. Então, se a pessoa já sorri mostrando a dentição de baixo, alguma coisa está errada. Porque não tem como essa musculatura, numa situação de gargalhada, ela demonstrar isso. Uhum. Então aí você sabe se foi para agradar o chefe ou se a piada foi boa mesmo. Então amanhã vai ter um monte de gente demitida. Nossa senhora, se o chefe ficar ver essa matéria, né, ele vai saber de tudo. Mas eu acho que o mais interessante mesmo é o pessoal procurar por mais informações pelo curso, né? Você não é daqui de Pirassununga, né, Marco? Sou de Porto Ferreira, mas atendo a região. Também está sempre por aqui, então se por acaso alguém daqui tiver interesse em até bater um papo, conhecer um pouco mais, tentar aplicar isso em determinada situação, pode entrar em contato com vocês. Sim, inclusive nós fazemos uma das subdivisões do departamento de consultoria da MRC é o Laboratório de Comunicação Não Verbal, que inclusive é em parceria com a Social Intelligence Group, para trazer isso para o interior do estado, onde a gente tem condição de fazer inferências, de fazer análises de comportamentos delitivos dentro de empresa, então identificar pontos, quais as possibilidades de fraude, quais as possibilidades em que a equipe está realmente comprometida com a empresa, ou se tem algum membro da equipe onde eu posso ter algum tipo de problema, para fechar as portas de maneira que aquilo não aconteça dentro da empresa. Então esse é um dos trabalhos também desse laboratório de comunicação não verbal. Legal, e até evita, né, determinada surpresa a médio e longo prazo, né, porque você já vai estar respaldado com alguém que tem muito mais chances de estar caracterizado com a cultura da empresa, né? Exatamente. Inclusive o processo de recrutamento, ele tem tido bastante adesão com com a análise de microexpressões e linguagem corporal, justamente para melhorar a assertividade na contratação. Porque custa muito caro você contratar, treinar e daqui a pouco você dispensar aquela pessoa, entendeu? Então, o trabalho do laboratório é justamente isso, acertar o máximo possível na contratação, para evitar mais prejuízo para a empresa. Entendi. Bom, nosso tempo está acabando, gostaria muito de agradecer a sua presença, muito interessante todo esse nosso bate-papo. Se você quiser até falar alguma coisa do curso para finalizar, chamar o pessoal, fique à vontade. Legal. Nídia, os links para o curso estão todos disponíveis na minha fanpage, Marco Ponciano Consultoria.
é facinho de achar lá no Facebook. Tem um canal no YouTube também e Instagram. Toda terça-feira eu coloco uma dica nova nas mídias sociais, seja de gestão empresarial, marketing estratégico, comunicação não verbal. Então tem uma série de assuntos que são abordados na fanpage, inclusive os links dos treinamentos do meu parceiro, entendeu? Que é a pessoa que me ajudou muito a me desenvolver, tá? Não só no curso, mas constantemente estamos em contato para aprimorar esse conhecimento, ele me ajudando, para a gente trazer esse laboratório aqui para o interior do estado de São Paulo e fazendo um trabalho bacana e divulgando aí. Legal. Então aí curtam aí a fanpage do Marco Ponciano, também curtam a nossa página do Via Voz TV. Eu gostaria muito de agradecer a você que ficou aqui com a gente, acompanhando a nossa entrevista até o final. A gente fica por aqui e até a próxima. Espero vocês!